Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Multiversos Integrativos e nós estamos continuando a construção do saber integrativo sobre múltiplas inteligências. Esse é o nosso terceiro vídeo. Nós já trabalhamos no primeiro a nível das múltiplas inteligências organísmicas dentro de um organismo físico, mas que integrativamente atua, e precisamos no segundo vídeo das múltiplas inteligências interacionais ou relacionais, sociais, que integrativamente agem num grande sistema de rede, um sistema interage, integrativamente agem como sistêmicas, com as múltiplas inteligências mnemônica ou de armazenamento e afetiva sobre os efeitos e as retroalimentações que se submetem. E hoje nós vamos trabalhar a construção do saber integrativo desse nível de inteligência múltipla que sistemicamente ou integrativamente em conexões em rede se manifesta do nível mais microdimensional ao mais macrodimensional dentro de um sistema complexo individual, ou organísmico ou pessoal, que é a múltipla inteligência sinestésica ou sensorial, e ela está também integrada às múltiplas inteligências físicas, às múltiplas inteligências interacionistas ou sociais, múltiplas inteligências mnemônicas ou de armazenamento e a múltipla inteligência emocional. E tudo isso nós vamos construir o saber também hoje das múltiplas inteligências transpessoais, que ultrapassam o limite de uma unidade viva, de uma unidade individual organísmica, e é um ponto de interação, de integração com as outras unidades vivas que formam inteirezas, complexidades e organismos maiores, como os grupos que se associam a unidades vivas e com estruturas e funções específicas e que se dão em muitos níveis entre unidades vivas da mesma espécie, entre unidades vivas de espécies diferentes, e que vão formar em um complexo sistema vivo organísmico dentro de planeta Terra, que é uma grande complexidade, mas assim como já mencionei em vídeos anteriores, é um planeta com um conjunto de vidas que está orbitando em torno do Sol, num sistema chamado Via Láctea, que é um outro grande complexo organísmico com outros planetas e que tem o Sol por exemplo, o planeta Terra tem a Lua como seu satélite e existem outras estrelas. Enfim, vamos falar dessa transpessoalidade, dessa transcendência, desses níveis de múltipla inteligência, desses contatos que estão para além do pessoal. Essa é a construção do nosso vídeo, do nosso saber integrativo de hoje. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, brasileira de nascimento, atualmente residente em Portugal, mas cidadã do mundo, um ser terreno e que está integrando a sua vida, integrando os seus movimentos e que integrativamente no Brasil fundou o seu lugar no mundo, integrando dentro da psicologia, com a psicologia integrativa, dentro da administração, com os processos humanos integrativos sustentáveis quanto estratégicos, que integra na clínica a psicoterapia integrativa, que integra na educação de profissionais da área da saúde, nos movimentos integrativos, que integra na epistemologia, na construção do saber integrativo, e que há mais de 15 anos, uma trajetória aí de ação e de trabalho, de estudo, de investigação integrativa dentro de universidade pública no Brasil, dentro da Federal Rural do Rio de Janeiro, como atuante, como servidora pública federal e como docente e pesquisadora, e também em outros espaços e
na sua formação dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e interatuando interinstitucionalmente. E aqui em Portugal, pela Universidade do Minho em Braga e também pela Universidade de Trás-os-Montes e Douro, e integrando a sua vivência nas possibilidades integrativas que eu encontrar. Então vamos à construção do nosso saber integrativo. Nós vínhamos falando desde o vídeo 1 das nossas múltiplas inteligências no nível da pessoalidade, ou seja, na sua microdimensão até a sua macrodimensão, pensando uma unidade viva, um indivíduo, uma complexidade organísmica, sistêmica de uma unidade viva, por exemplo, eu, Luciana. E aí falamos das múltiplas inteligências que vão se manifestando no seu nível lá quântico, ao nível atômico, molecular, celular, histológico, organímico, sistêmico e a complexidade do organismo. E aí, no segundo vídeo, falamos das múltiplas inteligências interacionais ou sociais ou relacionais de uma unidade viva com outras, mas que integrativamente em rede integram esse nível de atividade interacionista. Ele se dá no nível pessoal, no nível da inteireza de um indivíduo, entre as múltiplas inteligências quânticas, atômica, molecular, celular, histológica, organímica, sistêmica e do organismo como um todo de uma unidade viva, porque essas forças interacionais de atração, repulsão, vão permitir associação, dissociação, vão criar um campo de força que vão organizar os movimentos em todos os níveis e para o nível individual, nível pessoal e os níveis que transpõem essa dimensão de uma unidade viva com outras unidades vivas, mas que integrativamente em rede estão ali atuantes com as múltiplas inteligências de memorização ou mnemônicas ou de armazenamento nos seus múltiplos níveis, que é o nível operacional de trabalho, anterógrado e retrógrado, que atuam ali integrativamente em rede com as múltiplas inteligências emocional ou de afeto, que dizem dos efeitos e da retroalimentação após os outputs, que são gerados pelas operações a partir dos inputs, que isso que estabelece um processo inteligente e que vão possibilitando as expectativas, as projeções e as confirmações e desconfirmações que vão modelando, vão alterando os contatos com esse input, e tudo isso vão criando parâmetros, classificações que estão ali disponíveis no sistema de armazenamento e que vão criando a recuperação desses em níveis que vão gerando economia de processualidade, chegando até ao super prime, ao super aprendizado, onde tudo já é automatizado e reduz minimamente o contato do sistema mnemônico. E tudo isso no vídeo 2, e hoje nós vamos falar então destes e outros múltiplos níveis de inteligência na pessoalidade, na transpessoalidade, na transcendência, na transculturalidade, na transdisciplinaridade, em outros níveis das trocas, mas vamos partir ainda do nível microdimensional de integratividade, que é um nível sinestésico ou sensorial, que está ali completamente integrado em rede com o nível físico e com o nível psicológico, na dimensão de armazenamento de memória, na dimensão emocional ou de afeto, que diz respeito ao efeito e às retroalimentações do sistema a partir das alterações no input, que são os processos de input, de operacionalidade, de output, que geram um efeito, que reverbera e retorna sobre o input, que é o dado movimento de inteligência. E quanto mais isso puder ocorrer sendo automatizado por comparação de similaridade com as operações de inteligência já disponíveis no nosso sistema de memorização, mnemônico, de armazenamento,
menor é o gasto de processualidade, o gasto energético, e mais ativa, mais automatizada é a ação de dada múltipla inteligência. Vamos falar um pouco aqui do sistema sinestésico ou sensorial, que é um sistema que só funciona integrativamente por elementos que nós conhecemos e que se dão ali na relação do corpo, do soma, e que envolve um quê de atuação visual, auditiva, olfativa, gustativa, tátil e interoceptiva. Sendo que a interocepção são todas as informações da funcionalidade interna de todas as múltiplas inteligências que envolvem do nível quântico, atômico, molecular, celular, histológico, o tecidual, o organímico, o sistêmico, a complexidade como um todo envolvida pelo grande órgão que é a pele, da função tátil. Todas essas funções, todas essas nuances, vamos chamar assim, do sistema sinestésico sensorial, do interoceptivo ao visual, auditivo, tátil, olfativo, gustativo, e eu ia me esquecendo do sistema de equilíbrio, compõe a sinestesia, compõe a múltipla inteligência sensorial, e ela está interligada integrativamente em rede com o sistema de emoção ou de afeto, e é a porta de input, de contato da pessoalidade de um indivíduo, que é uma complexidade multidimensional organísmica. E ela atua em rede de modo integrativo, mesmo que alguma dessas nuances tenha uma gradação mínima ou perto do mínimo, toda ela é ativada na vivência de uma unidade viva nas suas nuances interoceptiva, de equilíbrio visual, auditivo, olfativa, gustativa e tátil. Então nós funcionamos com inteirezas que se refletem em nós como um todo, e nós temos nos estudos sinestésicos sensoriais o espelho dessa inteireza em algumas partes que as inteligências múltiplas interculturais nos fazem conhecer por povos que mantiveram conhecimentos antigos, aonde muitas vezes as manifestações integrativas se davam no coletivo e eram valorizadas, e que, por exemplo, geram estudos sobre a inteireza humana no campo da terapêutica, no campo da medicina, dos médicos de outras culturas, e que nos trouxe conhecimento como a auriculoterapia, que aqui nas diversas porções da nossa orelha, dessa parte externa aqui da orelha, nós temos do sistema sinestésico sensorial as partes que se relacionam com os inputs de todas essas múltiplas dimensões que nos compõem, de toda a nossa inteireza física. Aqui elas estão atuando, e através, por exemplo, da ciência de manipulação desses pontos, que são pontos que estão aqui distribuídos na orelha da nossa inteireza, com sementinhas ou com agulhas, é chamado de auriculoterapia, nós causamos interseções no fluxo bioenergético da nossa inteireza sinestésica sensorial do nosso corpo, assim como por outras partes da medicina antiga, e também preservar esse saber na planta dos nossos pés, embaixo do nosso pé, né, na parte de baixo, da parte da planta do pé, onde toca o chão, nessa parte de baixo aqui, nós também temos um mapa um mapa sinestésico sensorial de toda a inteireza do nosso corpo, com pontos que estão ali sinestésicas, sensorialmente ligados a toda a nossa constituição sinestésica, na interocepção, com equilíbrio,
de todas nosso conjunto organísmico, sistêmico, com os seus órgãos, com os seus tecidos, com as suas células, com suas moléculas, átomos e as dimensões quânticas, com os quarks, também estão ali preservados quanto interesse e podem ser estudados, como também por várias outras possibilidades aqui no olho também pela reflexologia, através do estudo aqui do olho, da íris, também há uma possibilidade de entrar em contato com o nosso sistema sinestésico, a nossa inteireza sensorial, que é o espelhamento das sensações sobre o nosso soma, das interações, da nossa vivência interacionista de contato com tudo aquilo que está para além da nossa individualidade, da nossa pessoalidade, da nossa transpessoalidade, está ali sob a égide do campo de forças de troca, porque nós somos unidades vivas quanto sistema aberto, nós dependemos da troca, nós não somos autossuficientes quanto sistema fechado, nós precisamos trocar para subsistir, nos autorregular e nos manter viáveis quanto sistema de vida. E com todas as nossas múltiplas inteirezas, principalmente com as múltiplas inteirezas de armazenamento, de memória mnemônica, sinestésica sensorial, com a somática física, com a emocional afetiva, nós temos todo um sistema de categorização, de justa medida, de modelação, de esquemas, de inputs, operações, outputs, efeitos e retroalimentação, um modelo esquemático que vai ser totalmente acessível e por similaridade seletiva de percepção acionado nos seus multiníveis e pode chegar a um nível de automação tão suficiente para, de tanto que ele é repetido e é utilizado, que ele chega a ser um condicionante por reforçamentos de uso e chegar a um superaprendizado e que vai aí nos permitir uma economia de funcionalidade operacional dos nossos níveis de inteligência também, nesse caso, falando de operacionalidade aí mais lógico, racional, ou seja, do input às operações subsequentes, output, efeito, retroalimentação que altera os inputs, chegando a um ponto de um superaprendizado que gera uma superficialidade do contato, porque a evocação integrativa dessa circuitaria que está ali armazenado na múltipla inteligência de memorização, mnemônica, de armazenamento, ela sobressai por economia de operacionalidade e funcionalidade ao aprofundamento, à sustentação do contato naquela vivência com aqueles elementos, que se daria com um investimento maior de processualidade, de energia, da inteireza como um todo ali na continuidade daquele contato, naquele momento e em tempos subsequentes naquele espaço com aqueles elementos vivos, trazendo inputs de novas estruturas, de novas categorias, de novas funcionalidades e podendo esse sistema inteligente criar novas categorias, novas operações e desenvolver assim potenciais que estão lá mais ocultados porque já não foram vivenciados e são potenciais que podem gerar novas capacidades, invenções, criações, elaborações diversas daquelas que já estão memorizadas na nossa autobiografia, na nossa história de vida e que são mais econômicas quando evocadas pelas nossas múltiplas inteligências integrativas no campo aí interacional social, gerando uma superficialidade de contato. Mas essas são questões que versam sobre as tomadas de decisões, as escolhas que todos temos do ponto de vista do investimento da nossa inteireza nas nossas vivências, em quais vivenciaremos superficialmente e repetiremos vias
de ação das nossas múltiplas inteligências vivenciadas em situações que são distintas a de agora e podem ter algumas similaridades, mas escolhemos viver a superficialidade e reproduzir, repetir vias anteriores e deixar de fora do nosso contato, do nosso input, aquilo tudo que diverge, que diferencia das vias que nós já temos elaboradas e armazenadas e memorizadas. Como nós podemos tomar decisões por viver o aprofundamento do contato, sustentar esse contato e trabalhar a construção e elaboração de novas modelações, de novas circuitarias, de novas operações, de novas funcionalidades com as nossas estruturas e acabar desenvolvendo novos potenciais, desenvolvendo novas capacidades a partir de potenciais, novos aprendizados, novas criações, elaborações, ou seja, inovações, usando aí o processo da criatividade, criando novas parametrizações, novas justas medidas e aí podendo nos abrir para as transmutações, que são as modificações nas nossas inteirezas, nas nossas processualidades, nas nossas funcionalidades, nas nossas estruturas, tal qual nós nos inovamos o tempo todo nos processos de contínua vivacidade, vitalidade das nossas múltiplas inteligências. E nessas tomadas de decisões, nós podemos escolher por múltiplas inteligências transcendentes, que começam a transcender aquilo que já está dado e que já é conhecido, por exemplo, com investimentos transculturais, ou seja, translocais, transregionais, transnacionais, transculturais, ou seja, movimentos de escolha de acessos, de vivências em localidades onde tem povos, hábitos, costumes completamente diversos dos que nós já vivenciamos. Isso pode começar com pequenos grupos de interação, quanto, por exemplo, o nosso grupo de familiar e que nós tomamos decisões de ampliar o nosso entendimento de família para agregados que não têm uma ligação consanguínea e que são, por exemplo, a nós interessantes por escolha de conviver e ampliar nosso nível de inteligência múltipla com elementos de convívio, de estilo de vida, de vivências, de trocas interacional, social, relacional, afetivo, sensorial e esquemático, lógico, racional dos esquemas de operação, a partir do convívio com pessoas que não se limitam à nossa ancestralidade, à nossa ascendência consanguínea, por movimentos por escolha de interação em sistemas e ambientes de trabalho diversos, com grupos de pessoas diversas, convivendo com pessoas de culturas, de nacionalidades diversas. Podemos tomar decisões nesses movimentos transculturais de ir além, né, do espaço geográfico conhecido, e isso pode ser um movimento pendular que se vai e se retorna, isso pode criar vivências mais prolongadas, a depender, por exemplo, do estilo de vida profissional que demande viagens recorrentes, ou isso pode também chegar a um grau de tomada de decisão transcultural, de uma mudança em uma fixação maior de tempo de vivência em outro local, em regiões que têm especificidades de convívio muito diferenciadas das conhecidas, em outros países, em outros hemisférios ou em outros lados dos oceanos que limitam ali aquela porção continental. E hoje, com o acesso a partir da digitalização, das telecomunicações, da virtualidade, nós podemos tomar essa decisão de acesso desses convívios através da virtualidade, sem a necessidade de um trânsito físico,
Então nós temos a possibilidade da transculturalidade muito exposta, mas até antes disso nós poderíamos ler livros, poderíamos acessar filmes, peças teatrais, músicas de outras culturas e trabalhar essa transculturalidade. Mas nós podemos também fazer a escolha das nossas múltiplas inteligências a acessar a nossa transcendência, então a envolver aquilo que está para além de nós quanto indivíduo, a nossa transpessoalidade, mas se centra ainda em outros indivíduos da mesma espécie, para além da transculturalidade, ainda centrado na espécie humana que vive em outros territórios, em outros espaços físicos e tem outras movimentações, mas muito mais do que tudo isso nós podemos viver essa escolha dessa transcendência para além da nossa espécie viva, convivendo com outras espécies vivas, como aquelas que já foram domesticadas e vivem dentro dos nossos lares, como os gatos, os cachorros, alguns outros animais para quem vive nas vias menos urbanas e de maior acesso ao campo, também chamado de vias rurais, com outros animais que conseguem interagir bem com o ser humano e ter uma relação de troca inteligente, que são animais que vivem no campo. Já temos animais que são chamados silvestres, que também são possíveis de conviver com o ser humano e trocar nos seus hábitos, e muitas vezes nesse convívio desenvolver um convívio harmonioso, integrativo, em rede protecionista de troca, e isso hoje está muito bem comunicado, dissipado e distribuído pela virtualidade, com inúmeras situações desse convívio com os seres livres e silvestres que vivem integrados nos ambientes, mas como, por exemplo, o nosso sistema de plantio, o nosso sistema agropecuário, o nosso sistema de agricultura, ele é totalmente transcendental. Nós precisamos ultrapassar os conhecimentos e as trocas com a nossa espécie viva para poder potencializar a troca, o conhecimento e o manuseio das espécies vivas plantais, das espécies vivas animais que servem de nutrição para a espécie humana, e temos até que transcender as nossas múltiplas inteligências do nível do input, da operação output, efeito e retroalimentação, para a sobrevivência, a subsistência desses outros seres vivos de outros sistemas vivos, num grande ecossistema, num grande sistema ecológico, de manutenção da vida, que precisa respeitar os limites transcendentes da espécie humana, de recuperação, de renovação daquele grupamento de seres vivos para servir ao outro. Então nós temos também esse sistema de transcendência, as múltiplas inteligências de transcendência, que falam também da relação entre as outras espécies vivas, mas também falam da relação de forças maiores, do campo de força maior, aquele campo de força maior que se dá nos nossos níveis microdimensionais de múltiplas inteligências, também se dá no campo macrodimensional de múltiplas inteligências, quando nós pensamos a todas as forças que interatuam entre nós, daqueles sistemas que estão como em outros níveis de relação na Via Láctea, como os satélites, a Lua quanto os satélites da Terra, a Terra quanto planeta interatuando com os outros planetas do nosso sistema solar, o nosso Sol e esse conjunto de planetas e as suas forças, suas órbitas, seus campos interatuando com outras vias do universo. E aí pensando no sistema maior de forças que tudo isso gera e no nosso contato transcendente das nossas múltiplas inteligências, na nossa transcendência do sistema de força maior que rege sobre tudo e todos, e o nosso sistema de religar, de conexão, de práticas e conexões com essas transcendências, com esses sistemas maiores que se fazem para além de nós, que formam nossas múltiplas dimensões de inteligência da transcendência e que podem passar por essa transcendência no seu nível microdimensional
no seu nível mais micro, submental, que tem uma nomenclatura que fala muito disso, que é o voltado mais para o individual, para o nosso pessoal, para a nossa subsistência, a nossa inteireza quanto complexidade organísmica em sistema aberto para se tornar viável, quanto supramental, como para além dessa nossa vivência, essa sustentação da nossa vivência, e sim pensando na sustentabilidade integrativa de todas as vivências, em todos os níveis que estão aqui se manifestando enquanto vivemos dentro do planeta Terra, e todas as trocas, todas as forças, todos os campos que se fazem e todos os outros que nós também desconhecemos, porque o conhecimento já foi a múltiplas dimensões, para além das 4 que nós conhecemos, que é a dimensão física, a dimensão espacial, que ela é bidimensional, a dimensão do volume, a tridimensionalidade, né? Nós temos um espaço ocupado internamente, a 4ª dimensão, que é envolvida ao tempo, nós temos, né, essas 4 já conhecidas, mas os estudos já provaram que há várias outras dimensionalidades, então compõem as nossas múltiplas dimensões de inteligência transcendental, que pelo exercício de escolha do nosso campo interacionista, social, o nosso campo de troca, nas múltiplas dimensões do afeto e sensorial, envolvendo as nossas múltiplas dimensões de armazenamento, de memória, nossas múltiplas dimensões físicas, compõe a nossa inteireza pessoal, organísmica em sistemas abertos que interacionam, relacionam-se, socializam com as inteirezas que estão fora de nós, porque nós somos sistemas abertos, se autorregulam e criam as múltiplas dimensões desse contato, seja a nível superficial automatizado, seja a nível profundo, por escolha de investimento, sustentando o contato com as múltiplas culturas, com os múltiplos seres, as transpessoalidades, com as transcendências, pensando num todo de força de vida maior. Então, por hora, eu vou encerrando aqui a construção do nosso saber integrativo, nessa terceira movimentação aqui das múltiplas inteligências, que são todas integrativas em rede entre si, como eu vim tentando explicar, tentando construir esse saber epistêmico e também hermético com cada um de vocês. E eu vou pedindo aqui aqueles que compreenderam e gostaram, que manifestem o like, o joinha, compartilhem o vídeo para chegar a muito mais pessoas e poder gerar o seu efeito educativo. Aqueles que tiveram dúvidas, sugestões, que comentem o vídeo para que nós possamos trabalhar a construção desses novos saberes integrativos, e aqueles que confiarem nessa minha capacidade integrativa de ser, tem o nosso e-mail na descrição do vídeo, e eu estarei com muita honra e muita gratidão pronta para vivenciar esses processos integrativos com cada um de vocês. Por hora, eu vou manifestando a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo.